que eu vou fazer para. Bom, bom dia, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo à Mesa. O Papo à Mesa é um encontro da Vera Kiss Associação, cujo intuito é abordar a alimentação por meio, né, de vários aspectos de vista, vários ângulos, por vários profissionais e sempre por meio de uma obra, seja ela literária, científica, livros, filmes, documentários, que é filme também, né? Podcasts. A gente não fez podcast, mas é bem-vindo. Hoje, então, eu tenho o prazer de receber uma candidata, brincadeira, Arlete, que propôs o livro da Neide Rigo, e ela vai apresentar então o livro e depois a gente vai discutir. Espero que assim seja. Arlete, muito obrigada. Eu deixo você se apresentar Eu que e agradeço. sua. E, bom, obrigada por estar aqui. A sala é de vocês também. Vamos nos preparar para a discussão mais tarde, tá bom? Sala sua, passei a bola. Obrigada. É, desculpe aí, vai aparecer essa. Eu acho melhor colocar logo a imagem, né, Ju? Deixa eu ver aqui. Agora o negócio desapareceu aqui de compartilhar. Como é que faz isso, gente? É, compartilhar meu ecrã, tá aqui. Aparece para vocês? Perfeito, Aparece. parece. Perfeito. Tá Então, ótimo. vamos lá. Eu sou Arlete Santos, já da equipe da turma, né, dos alunos de Veraquiz há bastante tempo. Conheço a Ju já há mais de 10 anos, participo das visitas técnicas, dos cursos e do Avanço Controvérsias. Eu sou, assim, uma vibradora do trabalho da Ju, que é muito interessante. Contribui muito para a ciência, para o nosso conhecimento. Está de parabéns. E eu sou nutricionista, já estou aposentada, me mudei, sou do Rio de Janeiro, mas estou há 6 anos em Portugal. E aqui eu resolvi me dedicar à literatura, à leitura, né? Já no Brasil eu fazia trabalhos com a vigilância sanitária, então eu preferi aqui em Portugal fazer um trabalho diferente para aumentar um pouquinho, né, meu conhecimento nessa área da alimentação. E A Comida Comum é um livro maravilhoso. A gente conversou, né, eu e a Ju, a gente resolveu fazer esse tipo de apresentação porque ele traz bastantes polêmicas, né, que a gente precisa conversar. E até vocês vão ver, eu chamo esse livro como um farol, porque ele bota luz em muitas coisas que é muito bom para a gente conversar. E aí eu vou apresentar a autora daqui a pouquinho, né? Então vamos começar aqui pela primeira apresentação. É, eu gostei muito dessa frase da Neide, né? Convidando as pessoas a olhar para onde ela está, né? Você conhece as árvores que crescem no seu quarteirão? E eu me identifiquei muito com esse livro dela, porque essa é uma prática que eu já venho há muitos anos, né, colocando isso no meu dia a dia. Eu sempre andei na rua olhando para o meu entorno e até registrando. Eu tenho um acervo de fotos. Aconteceu alguma coisa, Ju? Não, não, tá Não? tudo, Tá. tudo Eu tranquilo. ouvi uma coisa aqui de uma informação do Não. computador. Então, eu tenho um arquivo de fotografias onde eu observo as árvores frutíferas, né, as plantas que são medicinais que eu conheço da minha história de infância, né, criada em quintal, no Rio de Janeiro. Então, eu conheci, minha mãe falava: isso aqui é bom para febre, isso aqui é bom para constipação, isso aqui é bom para isso, para aquilo.
E eu memorizei essas informações e agora eu encontro essas plantas, às vezes, no meio urbano, né? Na rua, num jardinzinho. E isso eu vou fotografando, vou registrando, porque eu acho muito interessante que essas coisas estejam, essas plantas estão no meio nosso, né, de passagem, mas eu percebo também que ninguém liga para elas, né? Algumas nem têm o cuidado, assim, de botar uma aguinha, de podar, de olhar uma praga. Elas estão realmente crescendo é, por conta própria, né? Então, eu destaquei essa frase do livro por causa até dessa empatia, né, que eu tenho com o texto da Neide. Eu li o livro, né, e fiz aqui uma seleção de destaques que eu achei importante para a gente conversar, e eu gostaria de, no final, de a gente debater alguns pontos que são polêmicos dentro do que ela apresenta. É, essa é a Neide, né? É uma apresentação que ela tem no Instagram. Eu tirei uma foto da fala dela, que ela está participando de um evento, está fazendo um convite para as pessoas participarem desse evento. Esse evento foi no ano passado, né? Ela é de São Paulo, é nutricionista, ela se apresenta também como cozinheira, né? E eu achei interessante que ela se diz como uma observadora de histórias das pessoas atreladas ao gesto de cozinhar. Se eu tiver um dia com ela, eu vou perguntar a ela o que que ela quer dizer como gesto de cozinhar. É uma expressão diferente que eu nunca tinha visto isso. Mas a marca do livro dela é justamente essa observação das histórias das pessoas em relação à comida, em relação aos alimentos, em relação à origem dos alimentos, à utilização dos alimentos, à história dos alimentos. O livro em si, ele está bem colocado em relação a isso, né? Ela fez vários trabalhos de oficinas, né, com pessoas no Brasil, em várias partes do Brasil, principalmente na região norte, e ela diz que nessas oficinas ela aprendeu muito, foi uma troca, ela ensinou algumas coisas e ela trouxe no conhecimento dela muita coisa, porque realmente, né, a gente tem um país que é um vulcão de informações, né, em relação à alimentação, é extremamente diversificado pelo tamanho, pelas regiões, né, com climas diferentes, origens diferentes das pessoas, né, composição da população de vários, né, de diferentes países. Então, realmente, ela foi nesses ambientes e conheceu essas realidades e trouxe isso com ela como uma, uma, uma bagagem, né, mesmo. Ela ficou muito satisfeita com esse trabalho, né? E em relação a essas casas, né, esses quintais, ela mostrou para as pessoas que elas tinham uma abundância no próprio quintal, né? Elas tinham uma riqueza de comida para pôr à mesa que algumas pessoas não reconheciam isso, elas não percebiam que era esse tipo de realidade ao redor, né? E aí, nesse ponto, eu lembro o trabalho da professora a Maria do Carmo, na Bahia, que também fez uma tese, a Ju até já convidou ela tem no Papo à Mesa também uma apresentação da Maria do Carmo, onde ela fez uma tese de doutorado mostrando que as pessoas passavam fome com o alimento sendo produzido ao lado, mas que havia um preconceito em relação àquele alimento, então ele não era consumido. Enquanto que ele poderia estar resolvendo parte da necessidade nutricional daquela população, e isso não estava acontecendo por questões culturais, né, que estavam ali. E a Neide, né, voltando aqui para a nossa apresentação, ela observava muito as pessoas ao seu redor, falando, os adultos, principalmente a mãe, ela cita, né, as lembranças que ela tem de olhar a mãe cozinhando, os barulhos que essa cozinha fazia, os aromas,
os ritmos. Isso também me trouxe, né, lembranças pessoais, como eu também sou filha de uma mãe cozinheira, que também tinha um hábito, principal atividade da minha mãe era cozinhar. Então, eu tenho essas memórias também, e foi muito interessante ao ler ter essa lembrança, né, de ter essa revivência, né? Ela era uma criança muito curiosa, né, e é interessante ela contando o que ela tinha de interesse em relação às pessoas que viajavam, que na época as pessoas não tinham mercados locais, assim, mercados de outros locais. Então as pessoas quando iam ao Nordeste traziam a farinha, a castanha, e ela era muito curiosa para experimentar, para saber o que eles traziam e para experimentar esses alimentos. É uma atividade de criança bastante curiosa, né? Não é normal uma criança ter esse tipo de, né, de interesse, mas ela já tinha isso realmente dentro da curiosidade dela desde muito pequena, né? Ela, ela cita, né, que a roça é um campo de pesquisa, de estudo e prática. Eu achei isso também bastante interessante, eu achei bom colocar aqui para a gente entender bem, né, essa característica de como a Neide pensa e o que ela colocou nesse livro. Ela começou, na verdade, em 2006 com esse blog, o Come-se, e essa é a frase, a primeira frase do blog, como ela se apresenta, né? Uma pessoa que gosta de comer, de cozinhar, mas ainda de saber o que ela está comendo, né? Não só apenas degustar, não só apenas que gosto tem, mas de onde veio essa comida, como isso é produzido, né? Como é que foi feito, né? Todas essas questões estão dentro da forma como ela se relaciona com a comida, né? E ela diz que sempre que possível, ela mesma faz a comida dela e ela mesma planta. E isso é um luxo, né? Principalmente para uma pessoa da cidade, é um luxo a gente conseguir ter um espaçozinho para plantar. A Ju aí está podendo plantar bastante, né, Ju? Está dentro de um jardim bem bonito. É um privilégio a gente conseguir esse tipo de recurso, né? De conseguir ter uma plantação que a gente pode depois consumir. Esse é o link do blog. O blog está ativo, tem material lá em todos os anos, desde 2006 até agora 2026. Ela mantém o blog com bastante informação. Tem muitas receitas, muitas dicas, e uma coisa muito interessante do blog é que ele é um canal de conversa. Tem muito comentário, as pessoas falam com ela, as pessoas falam entre si, elas trocam informações, elas fazem pedido, solicitação para a Neide. Neide, me manda uma semente. Ah, quando vier aqui, vem falar comigo, vem conhecer. E ela tem uma relação muito de troca com as pessoas pelo blog. É um blog que tem quase 6.000 inscritos. E é muito interessante, tem muita informação, muita fotografia que ela faz, né? Ela compartilha outros blogs. É muito interessante se vocês tiverem interesse no assunto. É um blog que é bom de conhecer e de participar. É, ela fala, né, de uma realidade do comer no livro, né? E eu destaquei aqui uma informação que está no livro, é uma informação relativamente recente de que a gente tem uma diversidade, né? Uma biodiversidade extremamente é uma coisa assim, assim é difícil de imaginar, né? 7.000 espécies cultivadas dentro de 30.000 espécies no planeta, mas apenas 20, não é 20, só 20 espécies, elas são a base da nossa alimentação. Então, tem muita planta por aí que poderia estar sendo utilizada para alimentação de pessoas e não está sendo realmente. O problema maior não é não estar sendo usada, ela está sendo é, depreciada, né?
as pessoas estão, a monocultura está completamente retirando essas plantas do sistema, da terra, e elas vão desaparecer. Com o tempo, elas vão desaparecer. A FAO diz que a gente tem 80% do nosso alimento provém de plantas, né? Ou seja, mesmo quando a gente consome um animal, esse animal consumiu plantas. Por isso que esse percentual é tão alto. E, e mesmo assim, com tanta planta, nós temos mais de 8 milhões de pessoas só no Brasil sob condições de insegurança alimentar e nutricional grave, né? Grave. Então, assim, por quê? Por que que a gente tem esse quadro, né? São duas informações, essas percentuais, né? E essas informações numéricas com a quantidade de pessoas ainda precisando de alimento, né? É uma coisa que é um estudo muito profundo, né? A gente pode apresentar aqui um resumo, e isso, cara, dá mais a vocês mais ideias do que esse livro traz, né? Ele é sobre como essa autora se relaciona com plantas e com as pessoas. O que eu estou falando aqui são apenas informações de base. A leitura é super necessária para conseguir realmente captar toda a informação e aprender com ela, né? E, mas é esse a linha do livro, né? Como se relacionar com a comida e com pessoas, porque não dá para se relacionar com a comida sem se relacionar com pessoas. É uma interação que ela coloca sempre, né, no livro o tempo todo. Ela defende o que ajuda a pessoa a ter uma alimentação e uma relação também saudável com a comida, e também mostra elementos que atrapalham isso, né, que a gente já deve supor, né, quais são. O livro, para mim, é um farol. Tá? Não dá para ser igual, uma pessoa igual depois de ler esse livro. Tá? Para mim, é um passo um pouquinho à frente, porque muito do que ela diz eu já vinha com práticas, né? Como eu falei, já fotografava, já observava, e eu imagino que se vocês, após a leitura que vocês façam desse livro, não vão ser pessoas iguais, vão ser pessoas diferentes e vão passar a ter essa rotina de observação que ela faz, né? E ela sugere que todo mundo tenha. É, e esse farol ele vai trazer novas percepções para a gente em relação à produção de alimentos, à sustentabilidade, à questão da culinária, como é que a gente se posiciona perante a esse ato, né, de produzir a comida pelas próprias mãos, pelas mãos de outras pessoas, né? Ela fala um pouquinho também sobre a questão da nutrição, da nutricionista, né, a função do nutricionista que a gente tem um posicionamento que eu concordo com ela. A gente tem muito posicionamento do nutriente e ela puxa o nutricionista para pensar no alimento, né? Não só no que você consome em termos de balanço nutricional, mas de onde vem esse nutriente, né? Como é que esse nutriente está, né, sendo produzido dentro desse alimento? Então, é uma outra posição do nutricionista que é uma posição mais ampliada, vamos dizer assim, para que a gente consiga fazer essa recomendação nutricional de uma forma mais realista, né? Você, com essa percepção, você precisa estar conhecendo também o ambiente daquele paciente. E aí, a partir de conhecer o ambiente, você consegue fazer com que ele tenha mais recursos para praticar a dieta que ele está sendo, né, que você está passando para ele. E a questão também da sociabilidade no ato de comer, né? Não é só sentar, né, e à mesa de um lugar e comer, não. Isso vem desde lá de onde está a semente, se cresceu, se está dando fruta, frutos, se está.
com seca, se está com água, se tem, se não tem, se vem de um outro ambiente, se é dali do lugar, se a mãe comia, se conhece de uma outra realidade, de um amigo. É uma sociabilidade que realmente está ampliada, está realmente de uma forma diferente que a gente vem praticando de uma forma de cidade, né? Aqui na cidade a gente tem esse tipo de prática mais restrita. Ela cita, não são bem definições, eu botei assim, mas ela, na verdade, ela usa, né, essas definições para o discurso do livro. Então, parece para as pessoas que o livro é só sobre as plantas que não são convencionais, mas ela fala até ela mostra esse conceito das plantas não convencionais, mas ela amplia mais ainda e vai por outros caminhos no texto, apresentando como é que a relação da comida não é só com as não convencionais, né? Esse conceito é um conceito desde 2004, 2008, parece, é uma coisa assim, deixa eu ver aqui, é 2008. E saiu da tese, uma tese de doutorado de uma pessoa e de mestrado da outra. Eles fizeram esse tipo de nomenclatura para as plantas que estavam sob risco de desaparecer e que poderiam estar sendo usadas para a alimentação das pessoas, né? Por estarem no local, por serem plantas que elas crescem espontaneamente, elas são mais resistentes às condições do local, né? De escassez de água, de calor ou de excesso de chuvas. Então, além das comestíveis, tem também as plantas medicinais, né? Que estão dentro desse grupo. E ela fala bastante sobre as punks no livro inteiro, mas ela também cita o slow food como uma referência para a gente ter uma relação melhor com a comida, e o plano de aquisição de alimentos, o PAA, onde ele obriga, né, um plano do governo que obriga que a merenda escolar tenha 30%, pelo menos 30% de compra da agricultura familiar. E ela cita o quanto isso ajuda, né, que as crianças preservem o conhecimento local, da agricultura local, da biodiversidade local, a partir da compra desses alimentos que estão sendo produzidos próximos à escola. A comida, o que é comida saudável, né? Para ela, a comida saudável vai além de ser nutricionalmente equilibrada, de produzir saúde a partir do nutriente, mas é uma comida que foi plantada de uma forma certa, que não deu impacto ambiental, que ela respeita a história das pessoas, que ela está completamente integrada, né, na vida integral da pessoa. Desculpa a colocação, mas é tão. As coisas estão tão interligadas que a gente acaba vendo. Para mim, eu vejo um emaranhado quando eu penso assim, comida saudável, pelo olhar da Neide, para mim é um emaranhado de coisas, né, da história, com a cultura, com o ambiente, com emoção, com nutriente, está tudo junto, e aí esse conjunto é que ela denomina como comida saudável. É bem interessante tudo que ela fala, né? O objetivo que ela destaca dessas plantas não convencionais, né, é que elas estão aqui para somar, porque tem vários questionamentos sobre, então vamos passar a comer essas plantas e a fome vai acabar. Não é assim, né? A gente sabe muito bem que fome é um assunto extremamente complexo, não é apenas disponibilidade de alimentos, e ela destaca isso, né? Não pense que substitui tudo o que come por espécies diferentes, isso o objetivo, não é esse, né? O objetivo é acrescentar o que a gente já tem, né? Acrescentar ao tomate, a batata que a gente já come, a taioba que a gente que é uma planta não convencional, que não está disponível em todos os lugares, mas onde ela está disponível, ela precisa ser consumida.
Aqui eu trago bastante, algumas fotos, né, do próprio blog dela, né? E então essa questão da planta não convencional, ela cita, ela está em todo lugar. Não é uma planta que está no mato. Ela pode estar no seu jardim e ela pode estar na rua, né? E pode estar na floresta, pode estar no cerrado, pode estar em qualquer lugar. O importante é que ela seja ela tenha uma capacidade de ser comestível, né? De ser, ter nutrientes para a gente, não causar, não tenha veneno, né? Para prejudicar a saúde. E que ela pode ser plantada ou ela pode estar também ali por uma questão de que o passarinho, né, os benditos passarinhos, achei interessante essa expressão dela, o passarinho que fez, né, trouxe a semente, deixou a semente cair no chão e a planta cresceu. Então, esse conceito da planta não convencional é ampliado para esse tipo é, do espontâneo ou do plantado, não importa, pode estar de uma forma ou de outra. Aqui é jaca, né? Eles estão retirando jaca de uma jaqueira que está na rua. É, mas ela cita a falta de entendimento de muitas pessoas. Ela sofreu, assim, ouviu, né, muitas frases de pessoas que ainda não entenderam bem isso. Pessoas que relacionam a plantação espontânea como uma coisa que está ligada à pobreza, né? Ou você colher o que você planta é uma questão de que você não pode comprar por falta de dinheiro para fazer a compra na instituição do supermercado. E quando isso é mentira, né? Você pode colher as frutas do seu quintal e pode ir ao mercado comprar, não tem essa relação, né? E que quando essa frase, a segunda frase, as pessoas com fome vão roubar os alimentos da horta urbana, foi realmente assim uma coisa que ela ficou muito surpresa, porque a horta é para todos e não existe o conceito de roubar, existe o conceito de consumir, né? Não, não existe a propriedade quando faz esse tipo de horta, né? Quando a planta está no ambiente coletivo, não existe propriedade, é de todos. Não, não é de quem plantou, é de quem chegar e colher. Então, falta ainda em algumas pessoas acolher, né, essa visão do que é propriedade e do que está disponível para o coletivo, essa visão mais coletiva da comida. Aqui eu tirei do blog duas plantas, né? A araruta, que muitos de nós conhecemos, mas não sei se vocês conhecem a planta, né? A gente conhece a farinha, né, de araruta, que faz biscoito, alguns bolos, mas a planta eu mesma não conhecia, fiquei interessada em ver a planta, como ela é bonita, né? E o que que pode acontecer? Ela está passando por uma planta de paisagismo, né? E a mesma coisa a beldroega, que é uma plantinha utilizada no paisagismo, mas ela pode ser consumida. Então, é uma outra questão que ela traz também do perigo que essas plantas estejam tão disponíveis e a gente não tem nenhuma noção de que poderia estar ali utilizando para diversificar a nossa preparação, para ampliar nosso fornecimento de nutrientes, e ter a planta também como decorativa, mas ter uma função ampliada desse produto, né? Aqui outros, né, outras plantas, aqui essa chama mangarito, opa, mangarito, o jiquiri, no caso o jiquiri, opa, tá fugindo. Eu mostrei só a folha, né, tem uns espinhozinhos, e ela conta como é que é, você tem que ter cuidado ao manipular essa planta para não se espetar.
E o cruá, que ela diz que é um tipo uma abóbora, e dá no jardim de casa. E ela cita no livro o sabor, a forma de preparo, né? E ela fala muito sobre a questão do preparo como uma coisa muito natural. Você vai por similaridade do alimento. Você já faz um alimento parecido com uma técnica e essa punk você pode também aplicar a mesma técnica e o alimento vai ficar gostoso também. O site também, o blog dela também tem bastante foto. O livro não tem fotos, o livro é só de texto mesmo. Ela traz uns. Eu destaquei isso como ponto de debate, né? Ela fala sobre a gastronomia, né? Como é que a gastronomia vem se relacionando com essas plantas não convencionais, do ponto de vista dela, né? Ela cita a questão dos menus, que vem escrito punk, ela discorda, ela acha que é um termo que não fala muita coisa, seria mais interessante colocar o nome da plantinha ali do que dizer que ela é punk. A questão do que é comestível, ela ajuda você a aprender a identificar o que é comestível, né, a criar essa cultura de perceber o que você pode comer e o que não pode. Nós perdemos um pouco a condição natural de fazer isso, mas existe ainda a possibilidade pela história, pela conversa, né, pela experiência com outras pessoas, a gente consegue recuperar. A questão da horta urbana, ela fala bastante, conta as experiências dela, experiência de outros países, de como criar horta urbana, como lidar com essas frases, né? Essas frases estranhas das pessoas que não entendem bem. Em relação à sustentabilidade, ela mostra quanto a sustentabilidade está totalmente inserida, né? As preocupações de a gente manter o ambiente, né? O meio ambiente equilibrado, como que essas plantas contribuem para isso. A questão de cozinhar, aqui tem uma foto de uma cozinha no Senegal, que ela fala muito sobre essa população. O ato de cozinhar, ela traz informações da cozinha, como a gente mudou um pouco a nosso comportamento na cozinha durante, né, a pandemia, e aí depois da pandemia, já com essa visão pós, né, confinamento, e recursos para o futuro. Essa foto de uma coisa de metal é um forno solar que assa, que cozinha com calor solar, com o calor do sol. Ela fala do forno solar e fala do fogão de caixa, que são duas estratégias, né, da física em que você tem condições de produzir alimento de uma forma segura e com recursos naturais. É bem interessante, ela mostra que não existe muito incentivo para que esses recursos sejam popularizados, mas que existem pesquisadores que estão atentos a esse tipo de opção para comunidades. Ela cita que um desses fogões foi utilizado na faixa de Gaza para ajudar aquela população sem condição, né? Sem energia elétrica, sem petróleo, sem carvão, né? Então, precisa realmente ter uma opção, né, com energia solar, que é extremamente disponível. E nessa questão também da sustentabilidade, como isso também preserva as abelhas, né? Toda a população de abelhas que existe, essa preocupação que as abelhas estão sofrendo e estão com ameaças, né? De extinção, de mutação. Então, são vários pontos de debate que ela esmiuça no livro e deixam assim vontade da gente seguir mais à frente, de procurar outras fontes
que ela também dá outros caminhos, dá outras referências para a gente ampliar esse tipo de conhecimento. Aqui é um grupo de fotos que eu pedi para uma amiga, a Luciana Diniz, uma nutricionista que também já tem uma estrada grande nesse essa busca, né, das plantas e da culinária. Eu pedi a ela, me manda umas fotos, Lu, sobre o que você já viu, né? E ela me mandou muitas. Eu fiz aqui uma seleção de algumas para mostrar para vocês. Os peixinhos da horta aqui em cima. Ela conheceu a planta e depois consumiu a preparação. Ela criou esse risoto de alfazema, que está no prato, um risoto azul, ela chama de risoto azul. E no Instagram dela tem a receita, é um risoto de lavanda. Aqui embaixo tem uma bebida com pétalas de hibisco. E aqui abaixo é uma da Boldroega, é uma preparação que tem a Boldroega na composição. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essas plantas não convencionais, a Luciana também é uma fonte. E eu trago um pouquinho para vocês do que eu já fiz, né? Então, essas são minhas fotos, fotos que eu vejo alimentos, a abobreira no muro de uma casa, né? Um maracujá crescendo no tronco de uma árvore que não dá para ver, mas essa é uma árvore que está na rua. Essa fortaleza aqui em Lisboa, em Cascais, na verdade, tem essa planta um pé de figo e não dá para ver, mas ele está todo carregadinho, está cheio de figos pequenininhos e ele sai do muro, porque no livro a Neide fala a planta nasce onde ela quer. Então, muitas plantas nascem entre pedras e eu acho super curioso essa planta que ela sai, ela faz o contrário, né? Ela está contra a gravidade, né? Ela está descendo, ao invés de subir, ela está descendo. E isso não impede que ela frutifique. É uma coisa assim extremamente. Eu não sei se eu tenho, acho que eu não tenho uma foto do figo maduro, que imagina você passar por aqui e pegar um figo maduro que está, né, sendo produzido no meio da pedra, né? Pode ter até uma composição nutricional diferente, né? E a última foto de uma jaqueira, vocês podem ver que está no Rio de Janeiro, que está extremamente à rua, né? No Rio de Janeiro há várias frutíferas à rua. Eu não sei em São Paulo, mas no Rio eu tenho muitas fotos de frutíferas que estão à rua. E essa jaqueira está assim, né, um espetáculo de. Aqui um cajueiro, também numa rua do Rio de Janeiro, o mamoeiro, um maracujá no jardim e um tomate. Aqui um pezinho de tomate que também está à rua. E o pé de tomate é uma delícia, né? Cheiroso, uma delícia. Aqui um grupo eu selecionei do livro todas as plantas que ela cita. Está aqui, vamos dizer que está 99%. Tem uma outra que eu acho que eu acabei não retirando. Mas vocês podem olhar e depois eu posso passar essa apresentação para vocês e vocês podem ver o que que vocês conhecem, o que não conhecem, né? O que já consumiram, o que que gostaram, o que que não gostaram. Então, aqui não tem uma ordem, né, de prioridade, elas eu acho que estão mais em evidência, não significa que são mais conhecidas, não, tá? Foi uma produção bastante aleatória, mas tanto que a taioba, que não está aqui num tamanho tão grande, deixa eu voltar aqui. A taioba está aqui pequenininha, mas eu fiz uma enquete sobre que plantas as pessoas conheciam e a taioba foi a que ganhou, ela que é a mais conhecida no grupo, nas pessoas que responderam à enquete, ao formulário. Tá? Para resumir, tá?
Ela fala isso. Aposto que na sua família também há pessoas, né? Aquelas plantas das quais a gente só ouve falar. É, é uma erva que cura dor de barriga, é uma planta para o chá. Então, assim, em todas as famílias existe alguém que conhece alguma planta que não está no supermercado, que é uma planta de feira, ou uma planta de jardim, ou uma planta da floresta. A gente pode fazer essa pesquisa na família da gente, né? Aqui ao lado eu coloco uma sugestão de encontro com a Neide no podcast que ela fala sobre o livro. Ela está sendo entrevistada na Feira do Livro de 2025 e é muito interessante. Eu convido vocês a assistirem, né, essa apresentação é um podcast, é um videocast, né, onde ela aparece também. É muito bacana, vocês vão aprender muita coisa além do livro, porque muito do que ela fala é além do livro, né? Ela criou esse Punk na City, que é um evento de turismo, né? Vamos dizer turismo, mas é uma expedição. É uma expedição dentro da cidade para localizar e colher frutas e alimentos, de uma forma geral, dentro da cidade. Depois, esse Punk na City depois tem a preparação. Eles circulam num certo espaço, colhem, voltam para um lugar e cozinham juntos e comem juntos. É bem interessante a proposta dela. Na minha opinião, a Neide tem um estilo de conversa, tá? O livro é super gostoso de ler, é uma contação, tá? O conteúdo transforma a nossa forma de ver o ambiente, a gente passa a ter um olhar mais curioso e é, a gente passa a ter uma percepção de que as coisas estão perto da gente são mais bonitas, mais cheirosas e mais gostosas, que a gente não conseguia perceber ainda, né? Ela estimula também que a gente converse mais, que a gente ouça histórias, que a gente crie sabedorias a partir da experiência de outras pessoas, experiências também que não deram certo, não só as experiências positivas, né? Comi, passei mal, comi, não gostei, azedo, comi e não combinou. Tem experiências que vão mostrar também o lado, e não deixa de ser experiência, né? E que essas pessoas que vão contar também, não necessariamente são as pessoas mais velhas, né? Podem ser pessoas da nossa idade e até pessoas mais jovens. As crianças podem estar experimentando isso na escola e trazerem essa informação para a gente, né? São coisas que vão ampliar, né, o que a gente conhece, né? Informações diferentes daquilo que a gente já tem, né? E esse livro da Neide, quando a gente termina, a gente também tem uma análise do espaço público. A gente começa a conviver com o espaço público de uma outra forma. É muito, muito interessante. Recomendo, tá? Então, agradeço a vocês a atenção. Espero ter passado uma informação assim mais do conteúdo principal do livro. E essa é uma foto que eu estou num sítio aqui em Lisboa, onde as plantas estão. É um mercado, mas é um mercado aberto, um mercado rural. Você vai na planta, colhe a planta e depois que você compra. Então é extremamente interessante levar as crianças e eles marcam as plantas que não estão prontas para colheita e as outras que não estão marcadas, a gente pode fazer a escolha do alimento que a gente quer. Eles dão a tesourinha, né? E a gente vai lá, colhe, depois põe na cestinha e paga no final aquilo que a gente colheu. É uma forma de ter um quintal, né, coletivo, vamos dizer assim. Então, era essa a minha apresentação. Deixa eu ver agora se eu posso terminar aqui. É, Tem que parar de compartilhar, se você quiser. eu vou parar aqui de compartilhar. Eu posso parar para você. Ah, já tá, já estamos. Sim. Não, peraí. Pronto, já tá, Arlete. Que delícia. Arlete, foi muito interessante, claro que, né, eu vou começar para a parte mais gostosa, estava uma delícia a tua apresentação.
Mas vou passar assim para o meu olhar, né? Que primeiro a curiosidade, e acho que é algo que a gente vai matando nas crianças desde pequenas, porque o curioso dá trabalho, o curioso cobra da gente, e o curioso cobra do político, o curioso cobra da sociedade. Uhum. Então, acho que tem esse olhar do curioso, que às vezes pode até ser culpabilizante, ah, você não é curioso. Não, não é. Não me ajudaram. Porque acho que a Uhum. curiosidade e a crítica andam juntos, e infelizmente a educação, né, tanto no nível escolar, social e familiar, ela tende a ser opressora, né? E aí a gente poderia, se não fosse tão opressora, entrar talvez numa espécie de anarquia, quem sabe, né? Hoje está na moda também a Uhum. anarquia, quem sabe poderia ser um modo do ser humano ser mais livre, realmente, e em pontos talvez mais interessantes. Então, isso me chamou a atenção do pensar na curiosidade, do pensar no quanto a nossa espécie tem essa necessidade de domínio, de ser Uhum. único, e como isso é um círculo vicioso, porque enquanto tem as pessoas que querem ditar regras, tem pessoas que precisam e gostam de ditar regras. E aí a gente pode ver, né, e eu fiquei na sua apresentação, pensando em vários eixos, né, porque eu sei que agora o mundo está criticando a Europa, mas eu acho que a América do Sul e Central, ela segue muito os Estados Unidos. Hoje em dia, quem é esse centro de ditador de regras no mundo é os Estados Unidos. E todo mundo, de uma certa maneira, a gente estou simplificando, tá? Mas de uma certa maneira, é, é cômodo ter algo para seguir, ou é fácil, ou a gente nem vê que a gente está seguindo. Então, eu coloco. E alguns gritos de independência, como os adolescentes têm que ter do pai, não, eu não penso mais como você, eu sigo o meu caminho. Eu penso nessa semana que saiu uma matéria numa revista espanhola falando de um estudo espanhol que mostra que o gado criado em regime extensivo é muito mais sustentável. Ora, o Brasil sempre fez esse tipo de produção, está buscando uma produção américo-europeia, né? Estados Uhum. Unidos, Europa, esse eixo, onde o objetivo era puramente a rentabilidade. Só que, veja, o Brasil poderia ser muito, e já é muito sustentável, porque ele tem por onde ser, né? Mas eu fico pensando nessa submissão social e política, econômica que a gente se coloca enquanto Estado, enquanto pessoa, enquanto família, enquanto cultura, que a gente vai colocando. E aí a gente volta em coisas das nossas avós, dos nossos pais, talvez nossa geração sempre viu a avó, esse cheirinho tá de chuva, essa flor tá murcha porque tá faltando não sei o quê. A gente sempre ouviu esse tipo de coisa que era feio, porque era leigo. Então, e a gente passa para a minha área também, que é o excesso de ciência na vida das pessoas, que aí as pessoas não interagem mais com a natureza diretamente. Elas têm que interagir com um cérebro e com um cérebro alheio, terceirizado, que ele é que vai ditar o que fazer. E por fim, para deixar mais ao sujeito, gente, estou deixando bem claro que eu estou indo para o meu ponto de vista, né, puxando a linha para o meu tricô. Mas depois a gente entra mesmo, que acho que vocês estão com vontade de discutir mesmo hábito alimentar e gastronomia. E por fim, coisas que nessa cultura dominante, ou opressiva, ou repressiva, não sei qual que é, porque nunca estudei isso nessa questão nem política, nem cultural, nem social, nem antropológica, nem com a visão educativa de como que as coisas são passadas para a gente. Eu moro na esquina, sempre morei, não moro mais, mas morei a minha vida inteira na esquina da Rua Tucumã, e sempre me perguntava, mas da onde vem esse Tucumã? O contra o outro é Hans Noblin, bom cara, Hans Noblin, alemão, que Tucumã? Aprendi hoje que Tucumã é uma fruta, né? Eu nasci no Cambuci, a fruta, que eu nunca soube que era uma fruta, está na moda agora e se come, cambuci. E falando com meu irmão que mora no sítio que era do meu pai, que eu
passei um certo tempo lá. Ou seja, o que eu enxergava? A árvore de jabuticaba, a manga, a bananeira. Ele me falou de três frutas que eu só me lembro de uma, a biú, ou a biu, que estava ali, sempre esteve aquela árvore, mas a gente nunca viu. Então, é muito interessante de ver que esse trabalho, acho que da Neide, a Giane faz um trabalho muito parecido, o da Luciana, é, são trabalhos para despertar essa curiosidade, que do nosso Uhum. lado. E aí chama a bandeirinha, de novo. Por que que aqui na Europa eu vou ter que comer manga e por que que no Brasil eu tenho que comer camembert? Se eu posso comer Uhum. aqui do meu lado, eu posso pegar a cereja, por que que eu vou querer uma manga? Né? Então, assim, é só para jogar aqui as coisas que você foi me chamando e fica, para mim fica assim muito triste esse domínio, né, que a gente acaba tendo, esse domínio intelectual e que chega até os nossos hábitos alimentares. E só falando do punk, também não gosto, estou de acordo com a Neide Rigo, porque primeiro que punk para mim vem na minha cabeça como cresci, né, fui adolescente nos anos 80, então punk para mim é uma figura de cabelo moicano que tem um cachorro. Então, quando eu não consigo ler PANC, então, e depois assim, por que plantas alimentares não convencionais, produtos não convencionais, porque são esquecidos, então também não gosto. Só uma coisa que não tem nada a ver, quem sou eu na fila desse pão. Mas agora, só para falar, agora deixo para vocês, que acho que vocês vão ter coisa muito mais interessante que vá direto no sujeito da Neide e tudo que a Arlete fez. E obrigada pelas fotos. Adorei ver a natureza e a comida invadindo esqueci o nome, o cimento. Obrigada, viu? Ah, é. Deixo para vocês agora. A Leti pode continuar aí também. Se quiser Ju, responder, quem vai responder? essa questão, eu tirei alguns pontos aqui, mas assim, a questão, ela fala um pouco sobre o ultraprocessado e as pães. Eu não relacionaria um com o outro, porque são propostas tão diferentes, entendeu? E se o punk é para complementar, então deixa a indústria lá com o ultraprocessado dela, entendeu? Outra coisa que ela fala também é que o punk, essas não convencionais, eles têm uma história, eles têm um vínculo afetivo, né? E que da forma como ela escreve, ela sugere que o ultraprocessado não tem vínculo afetivo. Ela diz assim: no futuro, ninguém vai querer lembrar de uma sopa, não sei o que, não sei o que. Eu acho que vai, né? Porque o ultraprocessado ele está apresentado como Nossa, é, pipoca cor-de-rosa. alimento alimento de conforto, né? Então, eu acho que no futuro vai ter gente lembrando sim de sopas com pozinho, de coisas com glutamato monossódico e excesso de gordura saturada. Acho que vai dar para lembrar sim. Ah, eu acho, eu lembro, tenho um monte de saudade da minha pipoca cor-de-rosa que vende no Farol. Que isso, como não? Eu vou deixar a Monize, a Giane, que ela levantou a mão antes, tá? Obrigada, Leti. Giane, você. Bom dia, né, para todos. Muito bom você ter trazido, Arlete, essa proposta do livro. E Ju, lá no, durante o curso, né, do Comida na Boca do Povo, Ju fez a gente passar por um desafio de encontrar pessoas que pudessem ter uma certa compatibilidade, né, com o que a gente vinha desenvolvendo. E foi engraçado, porque eu já vinha desenvolvendo muita coisa, assim, já fazia muita coisa em casa naturalmente, acho que desde da minha infância, né, adolescência, acompanhando. E aí, quando eu conheci o trabalho de Neide, que era uma pessoa, assim, né, com tantos seguidores, vi assim, nós tem tanta coisa em comum, né, coisas que já venho desenvolvendo e fazendo, mas era uma pessoa, claro, uma pessoa muito inspiradora, né? A gente já percebe isso no dia a dia, acompanhando o blog e, e agora com o livro, né? Trazendo essa visão praticamente do dia a dia dela
no olhar para o bairro dela, para todas as atividades de culinária que ela se envolve também, gastronomia. E aí tem os pontos, eu acho que são importantes, porque uma questão que você colocou da relação saudável com a comida e a palavra saudável, que vai muito mais. E isso, o guia, eu acho que ele trouxe de uma maneira bem interessante o guia alimentar, porque o saudável, ele não fica somente no alimento, ele estende para quem produz o alimento, o ambiente que aquele alimento é produzido. Então, o que que é saudável, né? A gente tem que começar realmente, até como nutricionista, o saudável ele não é só alimento, né? Porque a valorização do todo o restante, e de como a gente vem produzindo esse alimento, ele se encaixa dentro do saudável, né? Então, acho que o guia também pontua muito esse termo que eu concordo com ela, com o Ju, são plantas negligenciadas no modo geral, né? A gente acaba Uhum. tendo uma facilidade de preparar alimentos com aquilo que é oferecido, principalmente nos mercados, né? E o que é fácil para as pessoas no dia a dia, e essas plantas que eram usadas, ou partes das plantas que eram usadas, realmente elas nem estão vindo mais, porque se você pensar na abóbora como um todo, outros alimentos, você já tem a abóbora picadinha, né? A casca, as sementes, a polpa, a fibrosa, ela realmente assim, as pessoas nem, não estão visualizando mais na compra. Então é uma. E não é culpa das pessoas também isso, né? É uma praticidade, mas resgatar isso é um ponto importante. E aí eu coloco um exemplo da taioba, porque o que acontece, né? A gente, quando fala em punk, as pessoas vão naquelas punks bem comuns, que ainda podem ser encontradas. E aí você acaba entrando no convencional. Porque a taioba, hoje, se você pegar alguns restaurantes de gastronomia, não é que eles sejam, que eles tenham no menu várias não convencionais, mas eles também elegeram a taioba como sendo um atrativo. Nossa, eu estou fazendo parte, né, comendo plantas não convencionais, e aí você entra no mesmo padrão convencional quando você acaba elegendo plantas e sabendo que o Brasil ele é tão diverso em biomas e que você então tem uma infinidade de plantas que estão ali disponíveis, independente do poder aquisitivo que a pessoa tenha, ela vai acabar usando. E essa questão de você ter alimentos disponíveis nas praças, nos bairros que você mora, é claro que ele se torna até se algum vizinho vê você pegando, apanhando frutas, ele vai dizer, nossa, o pessoal está apanhando frutas, se ele não tem aquele hábito, vai te colocar dentro de um padrão que você não tem condição. E isso já É. gera um preconceito ali, né? A gente sabe disso. É, só para finalizar aqui, eu acho que pensando na nutrição enquanto formadora, ela também tem muito que andar, né? A gente vê que eu participei de uma oficina essa semana num grupo de senhoras, né, que estão assim numa condição vulnerável, e quando você usa esse termo saudável, ou quando você diz que você é nutricionista, já vem todo um olhar, nossa, vai me restringir, aqui eu não vou poder me soltar muito a falar. E aí, como eu levo sempre muitas plantas ali do meu jardim, aquilo rompeu completamente. Elas se sentiram muito. Hum. E ali eu pude ter realmente um diálogo de alimentação, porque elas se sentiram livres para poder, né, falar o que pensavam, mas não ficaram naquela postura de, né, do julgamento. E eu acho que isso falta, né? Acho que a nutrição ela teria que ultrapassar essa formação. Eu penso assim que eu acho que eu só consegui me soltar mesmo, como nutricionista, naquilo que eu acreditava. Talvez acho que o curso, né, do Veraquiz acho que foi uma possibilidade que eu realmente descobri realmente como eu gostaria de atuar, e eu acho que é isso. Eu acho que o livro traz justamente essa
é um multi, né? Uma multi dimensão ali de várias coisas que a gente pode estar refletindo sobre uma alimentação. É muito bom. Obrigada, Jane. Arlete quer reagir ou passando para a Monize? Só um detalhe, Jane, é que ela saiu? Ah, não está aqui embaixo. Não, tá, é que muda, É, né? e uma coisa importante, só para complementar a sua fala, que é muito própria, é que o que ela apresenta no livro é muito viável. É viável de praticar, tá? Não é nada. E ela não cita em nenhum momento o guia alimentar. Isso não tem. Ela não faz essa. Ela não cita. Ela cita o programa de aquisição, mas ela não cita o guia. Mas o que ela propõe, e ela propõe de uma forma muito, muito assim, eu faço. Eu acho interessante. Entendeu? Eu li, eu achei, eu quero fazer também. Mas ela não vem ditando, é assim que tem que ser. Entendeu? É muito interessante a forma como ela escreve, por isso. Obrigada. Obrigada, Monize. Vamos lá, você. Oi, gente. Primeiro, bom dia de novo para todas. Queria agradecer, a Arlete, ter puxado a conversa. Eu acho que o trabalho da Neide merece todos os elogios, né, em diversos pontos, assim. Acompanho o blog, acompanho o Instagram dela há bastante tempo. Estou lendo o livro nesse momento da minha vida. Então, quis estar aqui hoje por isso. E aí, anotei algumas coisas aqui durante as falas, mas eu queria começar a minha contribuição falando de uma matéria que saiu no Globo essa semana, de segunda-feira. Um estudo que a FAO lançou sobre um fenômeno que eles estão chamando de fome oculta. Que aí, o que significa, né? A crise climática, basicamente, está diminuindo a quantidade de nutrientes dos alimentos que fazem parte né, do grande Hum, mote do que a gente come no mundo todo, né? Então, e aí, porque uma das causas é a emissão de gás carbônico. Então, as plantas estão crescendo com menos nutrientes, né? Basicamente. E aí a base da nossa alimentação, né? A soja, o milho, o arroz, essas coisas que todo mundo come no mundo inteiro, digamos assim, né? Que a gente encontra no mundo todo. Outras também, né? Em alguns lugares mais, em outros menos, mas basicamente tem isso. E aí não deu para fazer essa leitura quando eu li esse artigo, não deu para fazer essa leitura sem pensar também nessa coisa da monocultura, né? Do jeito que a gente trata o que a gente come como tendo que ser esse uníssono, né? Que teve um pouco na fala da Juliana também, né? Tipo, você tem que comer o que está se comendo em todos os lugares, né? Parece que a gente. Parece não, a gente né? A indústria nos leva, né? O capitalismo nos leva a ter esse desejo de consumir o que todo mundo consome, né? E aí ter uma coisa mais uhum, neutra, mais palatável e mais unificada para todo mundo. E aí, a partir dessa leitura, e pensando muito nas coisas que a própria Neide fala, né, e no que a Arlete trouxe também, sobre essa curiosidade, né? Eu acho que a indústria tem sim um papel bem importante e relevante em fazer com que a gente perca essa conexão uhum, com esse conhecimento que é ancestral, digamos assim, né? Mas ele também é científico, porque esse conhecimento dos saberes uhum, das plantas de quintal, das plantas de floresta, ele também é ciência, né? Ele só não é ciência de laboratório, mas ele também é ciência. E a indústria é responsável por a gente não ter mais esse afeto, né? Esse conhecimento que é afetivo, né? Quando foi que a gente se desconectou enquanto sociedade das coisas que a nossa avó, que as nossas tias, que as nossas vizinhas faziam? Quando foi que a gente parou de ver cambuquira, né? Cambuquira, que é o broto de abóbora, é muito difícil de achar. Quando foi que a gente parou de ter essas coisas tão disponíveis, né? E de reconhecer essas plantas, né?
a leitura que eu tenho feito do livro da Neide tem me colocado nesse lugar. Por exemplo, a narrativa que ela faz sobre o mamão selvagem é incrível, Uhum. porque esse mamão selvagem é um mamão que tem no rancho do meu pai, no interior de São Paulo. Que quando ela começou a descrever o mamão, eu falei, gente, esse mamão é o mamão que tem lá em casa. De fato não é o tipo de mamão que a gente compra aqui, né? Que ela fala que é um mamão mais comprido, que tem um bico na frente, é um formato mais gomado, né? É, e aí você fica. Eu não sabia que era um outro tipo de mamão também, sabe? Ou em algum momento eu esqueci que era uma espécie diferente de mamão. E aí, para terminar, fazer um comentário sobre essa postura que a Neide tem, que ela narra no livro, né? Enquanto professora, enquanto educadora, enquanto oficineira, né? De se colocar num lugar não colonizador, digamos assim, né? Ela não vai, ela dá expressamente no livro, né, que ela não vai para os lugares fazer as oficinas com os textos prontos, com as narrativas prontas, com É, o conteúdo das oficinas pronto, né? Eu acho isso muito maravilhoso, assim, ela se colocar esse tempo de convivência pré trabalho de trabalho educativo que ela vai fazer, né? Ela coloca um tempo a mais ali, ela não vai simplesmente para dar oficina, ela vai para passar uns dias no território onde ela vai fazer a oficina, uhum, para ela conhecer o que eles têm, e aí sim ela prepara a uhum. oficina a partir do que eles têm de cultura alimentar, de sistema alimentar e de oferta de comida disponível, né? Eu acho que essa é uma prática educadora muito rica e que de verdade emancipa, né? Porque você não vai lá e fala assim, então, porque você vai usar isso, isso e isso. Não, você, olha, aqui você tem isso aqui no seu vaso, isso aqui você tem, o seu vizinho tem um negócio, você tem outro aqui, e aí com isso a gente consegue fazer uma coisa que fica própria para você. Qual que é a vantagem disso? Eu acho que não é nem fazer frente a essa coisa da economia que eu coloquei no começo, né? Ou da monocultura. Mas eu acho que é garantir que a gente consiga uma sobrevivência um pouco mais independente, né? Um pouco menos sem amarras, né? Do que eu compro no mercado, do que eu pego desembalado, né? Eu sempre penso nessa coisa da hecatombe mundial, né? Dessa, tipo, será que isso vai acontecer e a gente não vai, né? Tipo, o mundo como conhecemos vai acabar? E como é que a gente se vira, né? Se acaba amanhã essa lógica de supermercado, de comprar as coisas, como é que a gente vai se virar? Né? E eu acho que esse conhecimento que Neide traz tem um pouco disso. Obrigada, gente. Monize, obrigada. Eu queria só voltar aqui, né? Como você falou, é que assim, alguma coisa que me incomoda quando a gente coloca esses nomes abstratos, né? É o marketing, é a indústria, é o governo, é o capitalismo. Isso são coisas abstratas que, na verdade, como é que a gente vai resolver uma coisa abstrata? O governo são pessoas que passam por ali e vão embora. O capitalismo é uma maneira de ver a vida em função do capital. E marketing é uma estratégia para você se colocar no mercado. É, e aí a gente fica procurando, fica lutando com moinhos e vários como Don Quixote. Então, e pensando, se a gente for pensar que tem uma coisa que a nossa espécie esquece, é de respeitar os antepassados e ver que muitas crises que a gente está passando, eles já passaram. Guerra, fome, seca, enchente, né? E como é que eles foram construindo? E do mesmo jeito que, enquanto espécie, né, a gente, civilização, a gente quer destruir a civilização, como se a gente estivesse sempre numa ótica freudiana, querendo destruir nossos pais, nossas mães, a gente vai esquecendo que a gente sempre enfrentou isso. O grande desafio agora, e a gente não sabe se já teve, é que são muitas bocas para comer, cada vez mais, né? E antes da gente pensar uma sociedade capitalista, antes da gente pensar uma indústria, né, uma produção organizada em escala do jeito que é hoje, a gente já seguia
normas ditadas pelo exemplo que eu coloquei aqui, entre aspas, pela burguesia ou pelos, né, pelos gurus. A gente sempre seguiu, e eu acho que é um tema da gente precisa desses líderes, de subir, de seguir essas coisas, porque eu não concordo que seja o capitalismo, acho que é uma coisa inerente ao ser humano, de que quando alguém convence a gente de que aquilo é bom, a gente não tem ético que a ciência pede. E o respeito que a ciência tem ao empírico. Porque o empírico é um aprendizado, é um conhecimento que a gente, né? Porque a gente fica correndo de moinhos que não existem para conseguir isso. Desculpa. Arlete, você agora. Mais alguém gostaria? É, não, todas as falas estão complementando muito o que a Neide puxa, né? Eu acho que esse grupo tá, nós estamos bem afinados com o que ela apresenta. Então, a- as pessoas que estão aqui, que fizerem a leitura, vão se sentir bem próximos do que ela fala. E eu acho que o que é interessante é que ela fala dessa forma muito na dela, né? Muito humilde, não fica ditando regras. É muito interessante. O que eu faço um contraponto com a indústria, só para finalizar aqui, é que a indústria ela tenta roubar a nossa percepção do gosto variado. Então, se você consumir as plantas do quintal, você vai aprender a ter percepções de gosto muito variadas. Uma vez você vai comer a florzinha, outro dia você vai comer a raiz, outra vez você vai comer o caule, outra vez você vai comer a folha. E o paladar da gente vai ficar bastante refinado, né? Bastante diversificado. O que que a indústria faz? A indústria não quer isso, a indústria quer que você goste de açúcar, né? Do doce. Uma coisa doce que tem um toque de chocolate, que tem um toque de baunilha, né? E com glutamato monossódico para ter uma percepção de sal. E todos os produtos, como a produção industrial perde, com o alimento perde o gosto natural, eles acrescentam esses ingredientes aromatizantes e aí a gente precisa, a indústria quer que você goste de tudo, todo biscoito tem que ter chocolate, porque é o que a indústria consegue fazer com mais é, volume, né, de produção e padronizar o gosto de todo mundo. Algumas pessoas falavam para mim: ah, minha criança come alimentos que têm glutamato monossódico. Não falou dessa forma, né? Eu vou, para não falar nome de marca, eu apresento desse jeito. E aí ela não gosta de cenoura. Ela acha que a cenoura é ruim. Eu falei, mas para essa criança, a cenoura é ruim, porque o paladar dela está ancorado num tipo de percepção que o glutamato monossódico fez com o sistema neurológico dela. Então, a cenoura vai ser ruim mesmo. Ela alterou a capacidade dela de perceber gosto de cenoura como um gosto que é bom para ela, né? Então, o problema para mim que eu vejo na indústria, eu não gosto muito de comparar a questão da produção. A questão da monocultura. Ando. Olha, ela diz, a monocultura, ela vê a planta não convencional como erva daninha. Mas na produção em massa, em larga escala, a não convencional vira erva daninha mesmo, entendeu? A erva, naquele ambiente, ela é erva daninha. Ela, não é ali o ambiente para não convencional, para que nasce espontaneamente. O ambiente para ela é outro, um ambiente onde todas as plantas crescem espontaneamente, né? O Marcos Palmeira, eu vi uma apresentação dele em relação ao orgânico, e ele falou, gente, se vocês forem ver minha plantação, é uma bagunça. Por quê? Porque tudo nasce as plantas nascem, ele planta coisas, mas entre as plantações nascem plantas da terra que o passarinho
né? O passarinho coloca lá a semente e a plantinha nasce. Então, no meio da plantação dele, tem outras plantas nativas e naturais e que crescem, e ele não tira. É orgânico, ele não tira, deixa lá. E aí ele vê, as pessoas dizem que a plantação é uma bagunça, que tem mato no meio da plantação, mas não é mato. É planta que ajuda na defesa, né? Não estão ali por acaso, elas estão ali por alguma, né, simbiose ali de função entre elas. Então, eu acho só que a gente tem que tratar as coisas de forma diferente. A gente precisa, sim, do alimento industrializado. O nível de industrialização é que a gente tem que observar, a frequência de uso dessa industrializado que a gente tem que observar, né? São questões que, como a Ju também diz, também são questões macro que a gente pode pensar e refletir, até contribuir, mas a Neide traz um ambiente menor, entendeu? Traz o ambiente da minha casa, do meu jardim. Eu acho que aí a minha mão alcança e eu consigo mexer. Essa realidade eu consigo alterar, entendeu? Eu gostei muito disso, é uma percepção de como eu posso ser melhor dentro do ambiente onde meu braço alcança. Não é brigar com a industrialização, as grandes produtoras de soja e de milho e tal. Não. É ir ao mercado local, é ir à feira, né? É ter uma curiosidade, uma coisa de olhar, não é só dizer, moço, me dá 1 quilo de feijão. Não. Ah, tem vários tipos de feijão. Ah, tem um vermelho, tem um branquinho, tem um. Ah, tem milho, tem vários tipos. Ah, tem. Assim, e ela fala da nosso desconhecimento como moradores de cidade, né? Eu, quando fui no Peru, que eu vi vários tipos de milho, eu parecia criança na Disney. Uau! Como se fosse uma coisa assim, entendeu? Não é, aquilo é natural. Eu é que sou. Meu conhecimento que é muito pequeno, de não saber que existem milho de várias cores, né? Então, a gente da cidade precisa criar essa curiosidade e se permitir a olhar o mundo. É isso. Arlete, obrigada. Eu vou aqui no advogado do diabo de novo, né? É, É só para jogar aqui uma provocação. Quando a gente fala a indústria fez isso, a indústria fez porque a sociedade pediu. É, de alguma maneira, até em alguns casos, até médicos e nutricionistas pediram alguma coisa. E aí alguém abusou daquilo. Então, alguém pediu. Você é da época que o que a gente mais queria era um edulcorante para um diabético. O problema foi o que a sociedade fez com o edulcorante. E dali adiante, né? Então, assim, só jogar, porque assim, é, será que a gente é tão, enquanto sociedade, tão torpe assim que essa indústria é capaz de fazer tudo isso? Ou será que de alguma maneira a gente é conivente? Né? Porque isso eu questiono muito, porque eu acho que a indústria ela não faria se ela não tivesse cliente. Então, por onde ela encontra esse cliente? Quem é que joga na cabeça das pessoas que é bom continuar tomando refrigerante se você quer emagrecer, e aí eu te dou uma solução que é um refrigerante com edulcorante, né? Então, assim, são perguntas que eu fico fazendo, isso aqui foi só para jogar a provocação. E eu concordo com você totalmente, a posição, com você e com a Neide, né? Provavelmente, que tem um monstro grande que faz com que é muito esquisito que europeu come bolacha de chocolate, isso americano é bolacha de morango. E a produção de morango é melhor que foi a minha conexão, né? A produção de morango é maior na Europa e de chocolate é maior na América do Sul. Então são coisas assim que são incongruentes. E é óbvio óbvio não, que eu acho que é muito interessante a gente ir do nosso jardim, da árvore da esquina, ajudar as pessoas a encontrarem o que tem na esquina, ultrapassar o medo, como a Jane falou, de tirar o pé, né, de tirar a manga do pé de manga, para poder
para um hotel em Minas Gerais, mas, assim, mas não podia tirar, eu não queria, né? Então, assim, então não é nem só a casa, eu acho que é do pequenininho, muito bom isso. Mas não esquecendo também que cada um o mundo pela sua janela, né? Então, quando eu fico assustada com a quantidade de maçã e batata que tem aqui, minha conexão tá falhando, né? Agora tá melhor? Mas é, vamos, senão eu vou falando. Eu acho que é também a gente da janela onde a gente tá, né? Para onde, que lugar da. Acho que você vista de onde eu tô, de onde idade. E talvez a gente tenha de que alguma maneira ajudar essas pessoas que não têm a curiosidade, né? Que é o trabalho que a Jane faz, que a Luciana faz, que a Moise faz, que vocês fazem. Muito bonito. Alguém faz uma frase de finalização para eu não ficar aqui, que eu estou me achando uma revoltada, uma adolescente revoltada na conversa. Não? Então, gente, olha, muito obrigada. Arlete, muito obrigada por ter apresentado esse livro. É, muito obrigada pelo livro, né? Autora pelo livro, de compartilhar isso com a gente. Obrigada por vocês aqui. Vou ler o que a Camila está falando. Obrigada, Neide Rigo, né? Isso mesmo, Eu curiosidade, recomendo conexão. Muito Curiosidade e bem, acho que Conexão, sim, muito foi bom. ótimo. Gente, obrigada e Recomendo a assistir semana que vem a recomendo gente assistir vê. o coisa. Assistir a qual? Assistir o Recomenda assistir o próximo, podcast. ou esse próximo, não sei, não te ouvi. Minha conexão Assistir Meninas, tá o ruim, né? podcast. Deixa eu ver se eu mudo a meninas, luz. Tá melhor. só para uma Ah, sim, curiosidade assista um aqui. podcast. Uma curiosidade. Eu estive num encontro era um encontro sobre plantas alimentícias não convencionais e Neide estava numa dessas apresentações, foi no Rio Grande do Sul. E aí eu achei tão interessante porque até eu cheguei, me apresentei para ela, tudo, muito simpática, né? E ela é jornalista também, né? Além de nutricionista, também jornalista, e eu acho que eu consegui detectar uma coisa interessante, porque ela faz sempre anotações num bloquinho. Então ela anota, ela parece aqueles estudantes iniciantes que ela, nas apresentações de outras pessoas, ela anota tudo, tudo. E aí, como a apresentação dela seria no terceiro dia, ela fez a apresentação foi sobre os chás da casa dela, né? Como que ela vai combinando flores e combinando as plantas. E foi tão legal, porque tinham até alguns nutricionistas no encontro também, e ela fala, e aqui não tem nenhum, não tem recomendação. Aqui a gente só vai indo por instinto, então eu não recomendo e não faço nenhuma dosagem. Aqui não é nada de fitoterápico, não tem nada proibido. Eu uso de acordo com o que eu vou sentindo dos sabores e tudo. Então foi muito legal, né? Porque é justamente isso. Acho que ela trouxe o livro e a apresentação dela foi com esse foco. Bem interessante, só para compartilhar com vocês a minha vivência. Obrigada, obrigada, Giane, obrigada a todo mundo. Fabiane está aqui, Câmara. Fabiane também faz um trabalho lindo. Não sei se ela ainda está lá, mas ela estava no CEAGEST, fazia um, um trabalho lindo. Gostaria muito de falar. Que às vezes esquecemos que as pessoas hoje em dia acabam tendo dificuldades em reconhecer. Isso mesmo, é assustador. Assustador, não sei, Fabiane, mas é uma realidade que a gente tem. E obrigada por terem vindo, obrigada por comentar. O mês que vem a gente vai lá para o Nordeste, Isamara vai falar de um livro também muito, muito legal. E em junho também, para quem é dessa área, a gente tem o Avanços e Controvérsias, uma semana de discussão sobre turismo e gastronomia, e acho que a gente vai chegar a abordar um pouco do que a gente falou aqui. Tem gente muito legal que a Vivi vai falar, vai ter gente do México, da Espanha, de Portugal, da França, do Brasil. E aproveitem. Para quem gosta desse tipo de discussão, acho que a Arlete e Mônica, que já participaram do Avanços e Controvérsias, algumas edições, acho que eu estava lembrando Nossa, aqui, muito a bom. gente se encontrou um pouco, Monize, que vai trabalhar com a gente,
a gente se encontrou um pouco nesse tipo de discussão. Então, se vocês quiserem, venham. Tem 4 valores, então dá para todos os bolsos. O interessante é essa troca mesmo, a gente poder trocar junto e é o que eu falo, e fazendo os laços cada vez mais construtivos entre a gente. Obrigada, pessoal. Bom sábado, bom final de semana. Bom sábado Obrigada, para todo tchau. mundo. Tchau, tchau.